mais uma vez. Boa noite, pessoal. Voltamos aqui. Tivemos um probleminha técnico momentâneo, mas graças a Deus já estamos de volta. Então, fiquem aí conosco. Rapidamente vou estar passando a nossa vinheta de abertura e na sequência você vai ficar aí com o Kelvin, que vai estar contando aí um pouco da sua história. Portanto, rapidinho já voltamos. Voltamos aqui, pessoal. Mais uma vez aqui. Vou estar falando rapidinho. Nosso entrevistado de hoje é o Kelvin Thierry. A idade dele é de 25 anos de idade. Ele é noivo. A profissão dele, administrador. Ministério itinerante. Ele vai explicar para a gente o que é esse ministério itinerante. E aí as redes sociais dele, que é Kelvin Thierry no Facebook e @ThierryMK. Vou estar colocando na descrição aí da nossa entrevista de hoje. Beleza? Então, pastor, seja bem-vindo mais uma vez aqui participando de mais uma entrevista. Obrigado aí pela parceria. Então, seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos. Kelvin, seja bem-vindo. Tenho certeza que você que está aí do outro lado vai ser abençoado com testemunho, com uma história. E que Deus possa te abençoar. Não importa o momento que você vai ouvir, de manhã, tarde, noite, que você possa ser edificado. Amém? Então seja bem-vindo, Kelvin. Obrigado. Prazer te conhecer. Para mim é um privilégio estar aqui. Obrigado, Thiago. Obrigado, pastor, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Amém. Estamos com lag aqui, né? As imagens estão travando, mas o áudio está saindo. Vamos orar aí para o YouTube ajudar a gente. Mas aí, enfim, vamos lá. Kelvin, conta pra gente aí a sua história, seu testemunho, conta como começou, não sei se você sempre foi convertido, ou se teve um momento que você não era fora da casa do Senhor, depois você teve um encontro com Deus. E aí fique à vontade, seja bem-vindo. Bom, a minha caminhada com Jesus assim é desde pequeno, né? Eu cresci no lar cristão. Meu pai sempre foi o meu pastor, né? Então comecei a minha caminhada com Cristo, assim, na verdade, desde pequeno, né? Então, minha mãe me levava na igreja, aí depois eu passei a congregar com meu pai quando comecei a crescer mais ainda. Então, a minha caminhada com Jesus começou desde pequeno. Como todo adolescente, como toda pessoa tem os seus momentos de revolta. Tem as suas crises. Tem as suas crises, mas nunca fiquei tão longe assim do caminho do Senhor, né? A ponto de me desviar literalmente. Sim. Mas, como tudo é aprendizado, né? Deus ele tem os processos dele. Eu aprendi, chorei, sofri e tudo mais, mas graças a Deus meu pai continua ali segurando, me ajudando. Sim. E me mantendo no caminho certo. Que bênção. E você tem quantos anos? Hoje tenho 25. Então, praticamente, né, desde 25 criança, anos. 25 anos, servindo a Deus. Servindo a Deus. E é bom que filho de pastor vai aprendendo tudo, né? Vai. Aprende. A puxada de orelha também acaba tendo também. Sim. Mas depois você começa a entender, você fala, cara, ainda bem que eu tive essa puxada de orelha. Sim. Meu pai sempre falava, presta atenção sobre isso, presta atenção sempre. Então você ficava você pensava 1000 vezes antes de fazer qualquer coisa. Né? Uma porque gera uma imagem da gente, né? Falou, cara, filho de pastor. Parece que quando você fala que você é filho de pastor, as pessoas pensam que você... O peso cai nos ombros. O peso cai. As pessoas pensam, pô, ele tem que ser santo, o cara tem que fazer tudo certinho. Mas por outro lado é bom. E você teve essas crises, hein, de ser filho de pastor e ter... Tive. É que nem eu disse, né? Tem os seus lados bons e os seus lados ruins, né? O lado ruim você sente aquele peso, né? Aquela cobrança e tal. Mas o lado bom é que
Não paga a cantina da Não paga igreja. cantina, você sempre tá ali, que seu pai tá sempre te estimulando, tá sim. sempre te orientando. Cuidando. Muito bom, muito bom. E a gente conhece um pouco a história do seu pai, né? Já participou algumas vezes aqui, né? E o ministério, todo ministério tem seu início, né? Sim. E todo início não é fácil, né? Então, a gente sabe que no começo ali a família foi o suporte para ele, né? Auxiliando, ajudando em todas as áreas. E nessa ajuda, você aprendeu algum instrumento musical? Aprendi. Desde pequeno, o meu dom foi sendo bem notório, assim, pelo meu pai, né? Desde pequeno eu tinha uma certa habilidade para tocar bateria. Para tocar Pra tocar bateria. bateria. Eu começava a bater nas panelas, começava a bater nos baldes. Meu pai me levava para os cultos, para os eventos que ele ia, e era impressionante porque quando a gente estava no período de louvor, do evento, ou do culto, eu chegava na minha casa e eu reproduzia tudo que estava acontecendo no evento. Então parece que a música ela eternizava em mim, eu reproduzia. E minha mãe, minha irmã Monique, ela percebia, falava, cara, tem alguma coisa diferente Era nele. sua brincadeira, sua Só diversão. brincadeira, era. E era algo natural, é algo natural. Sim. Se você falar pra mim, você aprendeu como? Eu não sei te explicar, só sei fazer. E aí foi, meu pai começou a perceber. Um dom que Deus deu e você foi desenvolvendo. O dom é algo natural, né? Então Sim. começou a ficar muito perceptível. E eu com 7 anos, meu pai já começou a me inserir no Ministério do Louvor. Ele começou a... Te colocar na bateria. Começou. A bateria era maior do que eu e eu ficava sentado assim. E sempre tinha uma pessoa me auxiliando. E nunca teve aula. Nunca te dá. Nunca te dá. É algo impressionante mesmo, para a glória de Deus. Mas eu até comecei a fazer uma aula numa época, eu lembro que eu tinha acho que uns 12 anos, que o pai falou, eu posso fazer aula. O professor falou para ele, cara, não consigo dar aula para ele. Porque ele já sabe, é como se já soubesse mesmo. Já soubesse mesmo. É como se fosse um autodidata, né? Para um idioma, alguma coisa. Então meu pai ele começou a observar. E isso só na bateria? A princípio na bateria. Sim. Ao longo da minha caminhada eu comecei a no leque, pelo Ministério de Música. É interessante que você está falando um pouco dessa história e eu conheço algumas pessoas como você. Que você dá qualquer instrumento, a pessoa toca. E a gente dava risada depois. Pessoal, voltamos aqui. Espero que agora a gente não tenha mais problema. Se você está aqui conosco desde o começo, agradeço aí a paciência. Tivemos um problema técnico aqui com o nosso OBS, que é o programa que a gente faz a transmissão, juntamente com o YouTube. Aparentemente agora está retornando para nós que a conexão está excelente. Então vamos continuar aqui então, né? Novamente, seja bem-vindo, Kelvin. Obrigado. Para quem não conhece, o Kelvin tem 25 anos, ele é noivo, administrador, o ministério dele é itinerante, ele vai explicar para a gente. E as redes sociais dele vai estar disponível para nós aí nos comentários. E aí, voltando,
A gente não lembra mais ou menos onde nós parou. Tava falando do ministério no começo. A gente falou um pouquinho de ouvido absoluto e tal. E a gente estava comentando sobre, né, como que eu comecei a aperfeiçoar, né, o meu dom. Você iniciou com 7 anos de idade. 7 anos. Isso é algo sobrenatural. 7 anos de idade, tocar uma bateria, né? E aí você para pra ver, né, 7 anos de idade, inserido no ministério do louvor. Então era uma responsabilidade muito grande. Sim. Porque é altar, lidar com altar, você tá lá em cima. A princípio, a mentalidade era de uma criança, né? Então você não tinha essa noção, né? Cara, eu tô tocando. E depois, com o tempo, meu pai foi um jeitinho foi mostrando, Sim. foi me mostrando o caminho. Toca a bateria no louvor, depois o louvor sai correndo pela igreja. Nossa, Era mais ou menos meu pai isso. ficava doido, porque ele fazia assim, né? Ó o meu baterista mais lá. baixo, mais baixo. E a igreja, meu pai no começo, ela era menorzinha, né? Sim. Então, o som, ele, bateria cobria tudo, né? E eu não tinha noção, né, da força da mão. Sim. Não tinha experiência nenhuma, E na era hora uma criança. se empolga lá, rapaz. Nossa, empolga. E é interessante que meu pai ele olhava pra mim, tipo, agora vai a bateria. E você sentava a mão, Agora diminui. aí ele fazia assim também pra parar e... Nossa, era engraçado, mas aí depois você vai ver e fala, nossa. Era muito legal, era muito engraçado. Literalmente você aprendeu no fogo, né? Te jogaram, seu pai te jogou, vai lá que você consegue, você tem um dom, você é capaz. Isso é bênção, né? Graças a Deus. Isso é bênção. Ter um pai que acredita, vai lá, você vai fazer, você senta ali. Eu louvo a Deus pro meu pai porque ele foi o cara que... Se hoje eu tô... Onde você tá? Onde eu tô, foi graças ao meu pai. Sim. Deus, ele... Meu pai foi uma peça fundamental. O meu ministério foi uma peça fundamental. Me apresentou pessoas, me apresentou coisas, me apresentou que hoje eu tenho como uma grande referência para mim, que é o pastor Cirilo. Sim. Não sei se ele comentou na Sim. passagem. Cara, o pastor Cirilo foi uma peça. Não, um homem de Deus é tremendo esse homem. E hoje a gente vê a relação que a gente tem assim, com ele, assim, e a gente fala, cara, como, né? Porque o pastor Cirilo é uma referência, Sim. é um homem de Deus, né? Depois que a gente teve o contato com ele, literalmente, meu pai trouxe ele em 2009, você fala, caramba, tô no meio, né? Tô no meio dessas 2009 você estava com quantos anos? Eu gosto de fazer pergunta difícil assim. Meu noivo é melhor de conta. Você 12 anos. Eu já estava inserido no cérebro do banco. Já estava pensando. E eu ficava... E era legal porque quando meu pai trazia esses caras, quando meu pai estava no meio das igrejas, assim, eu ficava do lado da bateria. Ficava sentado ali. Só se alimentando. Olha. E aí você fala, cara... Aí seu pai fez bastante evento. Fez muito evento. E todos os eventos que a gente estava, a gente ia para São Paulo pra caramba. Então a gente, em 2007, a gente foi no DVD do pastor Cirilo. Foi o primeiro contato. O pastor Cirilo veio, orou comigo, já caiu já, aí começou. Aí você vai indo pro... Cara, como que Deus é bom, né? Sim. Ele é muito bom, porque a gente não merece a misericórdia dele. Ele é muito bom. E hoje eu olho e falo, cara, como que as coisas acontecem, né? Como que as coisas fluem naturalmente. Fluem naturalmente mesmo. Eu vejo hoje, fico me analisando e falo, cara, como que as coisas acontecem, né? E meu pai, ele continua sendo um cara muito, muito usado por Deus, né? E hoje eu consigo perceber que o meu ministério itinerante, que eu comentei com o Thiago, ele é coligado com, às vezes, parecido até com o meu pai. Meu pai também, ele é voltado para a missão, ele é voltado para a rua. E hoje eu vejo a relação do meu ministério pessoal. Né? Eu estava congregando numa igreja, uns 4, 5 meses atrás, só que Deus começou a me incomodar. Porque eu comecei a despertar, eu comecei a enxergar que Deus queria me levar para fora, queria expandir o meu ministério. E foi aí que eu comecei a entender. E aí eu comecei a buscar mais de Deus, em direcionamento. Tá, vai me levar para fora, vai me levar para os lugares, mas aonde? O que eu vou fazer? Para onde eu vou? E aí eu comecei a estudar. E também de um tempo para cá eu comecei a aperfeiçoar ainda mais no meu ministério.
tanto para servir na igreja local que eu servia, quanto no ministério também individual. Sim. E aí, isso te levou até que lugar? Você foi para onde? Cara, Deus tem me levado, através até da internet, para várias localidades, né? Eu fiz contato, fiz conexão com a Argentina, fiz conexão com a Costa Rica, fiz conexão com os Estados Unidos, fiz conexão com algumas pessoas assim da República Dominicana, e são igrejas assim muito relevantes. São pessoas que eu não imaginava que eu iria me Onde conectar. você estaria? Onde eu estaria. E é interessante porque Deus ele me dava visões, me dava sonhos, me dava momentos assim, e os momentos aconteciam. Né? A gente participou, eu e meu amigo participamos de um evento em 2020, do Descende, que era um evento que foi lá em São Paulo. Eu ouvi falar. Foi um avivamento assim que a gente, cara, tava tremendo lá. E foi a partir de lá que as coisas começaram a fluir. E foi basta uma oração minha, né? Foi uma oração até perigosa, né? Porque a gente fala, Deus, eu tô aqui, usa, me leva e faz o que o Senhor quiser, né? E Deus fala, beleza. Você quer, E então às vezes vai. a gente pensa, vou para um lugar legal, vou para um lugar confortável, mas é totalmente ao contrário, né? E Deus tem me dado visões para lugares que eu vou chegar, são lugares que eu não gostaria, né? Por exemplo, envolve o clima, sol e chuva, né? E Deus tem me levado para lugares que é chuvoso, lugares que é nublado, e eu não gosto muito de chuva, de tempo assim, né? Mas foi uma oração minha. Sim, foi algo que você pediu Foi para algo que eu Deus. pedi. Deus, me leva. Estou à disposição, seja feita a tua vontade. E uma oração também que eu faço todos os dias é para que Deus me inclua naquilo que Ele está fazendo. No mundo, em Rio Claro, onde que seja. Eu não quero ficar de fora. Não quero ficar de fora. Você pode ver que, assim, a gente está tendo as nossas dificuldades técnicas aqui, pelo menos aqui pelo computador do pastor, eu estou vendo que a imagem está bonita, estava preocupado. Uma das coisas que eu tinha na minha cabeça, que a palavra, você estudando a palavra, falava que nos últimos dias da volta de Jesus, o evangelho ia chegar a todas as pessoas. E eu ficava pensando, mas como que não tem tanto pregador, tanto evangelista para atingir essa quantidade de pessoas que existem no mundo inteiro? E hoje a internet faz isso. Então, vamos dar um exemplo. Tem lives aí que nem a gente conversou aqui que chega a 7.000, 8.000 pessoas. Então, hoje, o que você está fazendo aqui, teoricamente, é o que você tem pedido. Hoje, o seu testemunho que você vai contar para a gente vai atingir muitas vidas. Não hoje, online, mas ao decorrer da bola de neve da internet. Porque você vai compartilhar, eu vou compartilhar, ele compartilha, ela compartilha, e mais pessoas vão alcançando pessoas, né? E nunca acaba. Tem vídeos que faz um ano que a gente já fez em entrevista e que às vezes pinga lá que o pessoal tá vendo. Muito legal. Então é interessante, né? Ver o seu ministério, a sua vida, a sua dedicação. Né? Isso desde pequeno. Desde pequeno. Isso é louvável. Glória a Deus pela sua vida, pelo seu pai, né? Pela sua mãe, pelo investimento que tiver na sua vida. Né? A família, né? A gente já conhece pelo menos sua irmã, já participou com a gente, está até conectado aqui com a gente. Né? Glória a Deus pela sua vida. Mas isso é maravilhoso, né? De poder, né, utilizar o nosso dom, aquilo que Deus nos deu. Você já passou por alguma dificuldade na bateria? Você lembra uma história? Nossa, já. Quando eu era pequenininho, a equipe de louvor e a igreja, na verdade, era família, né? Era meu pai que conduzia o louvor, era pastor, era o líder de jovens, era o cara que limpava, era o cara que abria, era o cara que fechava, meu pai era tudo. Ele é hoje assim. Até hoje ele é assim. E a Monique que participava do louvor, o meu cunhado, o marido da Monique, ele conduzia no violão. Né? E aí começaram a me ensinar na bateria. Só que como meu pé era pequeno, não alcançava totalmente no bumbo, eu não tinha tanta noção. Eu tinha coordenação, eu tinha ritmo, mas ainda estava aprendendo. Né? Meu cunhado falava, mais rápido, Theo, eu não conseguia acompanhar. Então, para mim aquilo, nossa, eu ficava frustrado, porque eu não conseguia. Aí às vezes parava no ensaio, parava. Não, Theo, não é assim e tal. Então, até eu conseguir, e aí quando
ia ministrar as canções, tinha canção rápida. Canção que era mais, nossa, aí acabava comigo, era... E as músicas, né, antigas, assim, lá, 2006, 2007, era nesse estilo, né? Celebrar e com júbilo ao Senhor. Era uma pauleira só. Aquela música, O Tempo de Cantar Chegou. O tempo de cantar Nossa. chegou. Essa E eu ele apanhava veio. toda vez, eu apanhava toda vez. Toda vez, aí meu cunhado olhava. E assim, cara, você vê, você fala, tudo naquela época era mais gostoso, né? Não tinha fone, não tinha Não tinha tanta tracks, recurso. não tinha clipe, não tinha nada disso. Não tinha recurso, Não. O recurso era a gente que se envolvia. Mas eu apanhei, eu sofri, foi complicado. E o duro é que às vezes, vamos supor, você tem a vida absoluta, você domina e tal, mas nem sempre vem no grupo do louvor também músicos preparados também. Não, Aí dá aqueles atritos, porque um às vezes sabe mais que o outro, o outro não sabe nada. e sobre essa questão, né? Que o Ministério do Louvor é o ministério mais visto na igreja, né? Se você parar pra ver. Todo mundo quer fazer parte. Uhum. Ah, eu canto no banheiro, minha mãe falou que minha voz é legal, vou querer fazer parte do Ministério do Louvor. Isso aí Aí expulsa a presença de Deus, não atrai a presença de Deus. Então, a galera pensa que às vezes o Ministério do Louvor ele é uma escola. Aí eu vou fazer parte do Ministério do Louvor, porque eu acho que é o meu chamado, é o meu ministério. E lá eu vou aprender. E aí que começa a acontecer os conflitos, começa a ter os conflitos, porque vai ter as pessoas que entenderam o que Deus tem para ela, vai entender, né, o que Deus quer através dela no Ministério do Louvor, mas vai ter pessoas que não têm ainda a certeza. Estão lá para descobrir o que Deus tem. Uhum. Então aí dá aquele choque. Porque um faz mais, quem sabe o que Deus tem para ele, vai fazer. sim. É automático. Né? É automático. E flui automático. A pessoa que não sabe, ela vai fazer, mas não com tanta empolgação, não com tanta... Às vezes a pessoa nem sabe que ela está fazendo algo errado, prejudicando, mas acaba dando aquele choque. Né? E a pessoa também tá com aquele coração, aquela vontade de fazer algo, Sim. só que, vamos dar exemplo, não adianta vou dar exemplo, hoje eu pegar, assumir uma guitarra, um violão, sabendo só um básico, e não for me aprofundar ou estudar se eu não tenho um dom que já pegue com facilidade. Então, muitas vezes a pessoa já acha que às vezes o básico já dá ali. Mas às vezes o básico dá assim para começar. Mas se você não estudar, não se aprofundar, você vai atrapalhar o seu parceiro do lado. Vai chegar uma hora que vai ter coisa que o cara vai improvisar no espírito lá, você vai fazer o quê? Vai Não tudo. não tem na cifra. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Cantar também é a mesma coisa. A pessoa fala, eu canto bem, mas você tem que estudar. Você tem que saber como segurar o microfone, a maneira correta de posicionar. Sim. Se a sua voz é mais forte, deixar mais distante. Se a sua voz é mais fraca, aproximar mais o microfone. Então, às vezes a pessoa vai lá, pega o microfone e está regulado para a voz, para ela cantar distante. Ela pega, coloca o microfone colado, estoura a caixa. Mas eu gosto muito de criança. Eu tenho uma relação com criança que, se eu passar aqui, a criança olha pra mim já... Pior que é verdade. Né? Só que eu não vou no ministério infantil. Porque eu sei que não é meu ministério. Eu sei que se eu for, vou me dar bem, vou gostar. As crianças vão gostar, as crianças vão gostar. Mas eu sei que meu ministério, o que Deus tem pra mim, é através do ministério do louvor. Sim. Então, quando a pessoa ela identifica isso, ela vai direto. Ela vai direto. E quando eu comecei ao longo da minha caminhada, 12, 13, 14 anos, eu comecei a entender, ficou até mais fácil para mim, porque eu comecei a atacar direto nos pontos específicos. Sim. E aí meu pai me acompanhando, meu pai me direcionando, faz isso, fala para a pessoa. E eu comecei a atacar, comecei a ir. E quando eu cheguei na Paz Church em 2017, foi aí que fez. Abriu o leque. Aí abriu. Porque daí me conectou com pessoas. Sim. E com o mundo, assim, né? Pessoas ao redor do mundo. E quando eu comecei a entender o que Deus tinha, falei, cara, ficou mais fácil. Para mim ficou muito mais visível. Sim. Porque até então eu achava que o meu chamado no ministério assim, era bateria. Eu vou tocar bateria e tal. Só que depois eu comecei a identificar, falei, não, Deus quer me usar no ministério do louvor através da bateria. Meu instrumento é a bateria. Uhum. Então eu creio que através da bateria pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser libertas, pessoas vão ser salvas. E eu recebi uma palavra uma vez, quando eu era pequeno também, da pastora Sônia, que é uma intercessora.
meu, da Monique, Sim. do meu pai. E ela falou que quando eu sentasse na bateria, pessoas seriam curadas. E aquilo entrou no meu coração e eu peguei aquela E palavra. se cumpriu depois de anos, né? Se Que você cumpriu depois de teve a anos. conexão de, ó, é isso. É isso. E para isso acontecer, eu precisei estudar. Não estudei com professores em escola e tudo mais. Mas eu percebi que Deus foi colocando pessoas Sim. na minha vida. Sim, pessoas. Foi abrindo portas, foi abrindo caminhos. Porque às vezes a pessoa fala, eu só vou começar a estudar quando tiver recurso. Só vou começar a estudar quando eu tiver isso ou aquilo. Deus não quer, Deus não liga para isso. É que nem aqui, a gente está aqui, está acontecendo live. Não precisamos de recursos caros, de nada. Só que as pessoas elas são presas nisso. Só vou começar a fazer quando eu tiver. Sim. Só que Deus não, quer o coração, quer a sua vontade, a sua disposição. Sim. E quando eu entendi isso, dentro da vida pastor, quando eu cheguei em 2017, foi aí que as coisas começaram a acontecer. Aí eu comecei a ir para São Paulo. E até hoje, Aí encontrar tecnologias novas. encontrar porque aí a coisa começou a mudar. Hoje o que é utilizado mais nas igrejas? Fala um pouquinho da tecnologia nas igrejas. Hoje, cara, hoje o Ministério de Louvor, ele deu um salto muito grande. Muito grande. Hoje, a galera usa fone, retorno, antes não tinha. A galera usa multitracks. Multitracks são faixas, como se fosse um playback. Sim, a galera toca em cima daquilo. No caso, vamos supor que eu estou numa igreja e eu não tenho quem toca um contrabaixo ou uma guitarra. Eu consigo adicionar esses instrumentos virtuais. Em todas as músicas ou em todas? Ou eu posso criar esses instrumentos, ou eu posso comprar. Hoje a gente já tem plataformas que vendem as canções. Eu conheci uma, não sei se você vai conhecer, sabe? Chama Moisés. Um aplicativo e um você site. Você consegue mutar, você consegue... Eu jogo o MP3 original lá e ele divide em faixas. Sim. Eu mostrei pro pastor esse dia. E aí então você consegue remixar, exemplo, tô tocando uma música normal, você consegue colocar um remix junto, tocando. Foi mais ou menos parecido, lembra aquela que tinha uma música lá do O Céu é que tinha aquela um eletrônico. O eletrônico eu fiz aqui da mesa, que eu esperava o tempo que soltava os caras. Dá pra fazer. Hoje a tecnologia ela vem um salto muito grande. E ela tá principalmente no Ministério Louvor. Mídia, né? Vamos falar assim. Louvor, iluminação e tal. E hoje, cara, é dificilmente você pegar uma igreja que tem uma estrutura, elas usam esse recurso. E Deus começou a me trazer para esse lado. Por isso que eu parti pro lado itinerante, que é o quê? É equipar as igrejas. Foi aí que eu entendi. Opa, Deus está dando algo para mim, mas não é para mim. É para você multiplicar. Ele está mais ou menos na visão que eu tô fazendo aqui. O que eu aprendi para cá, você foi passando. Eu tô passando, estou indo para outras igrejas, quem quiser eu ensino. Exatamente. E hoje o investimento para você, inserir isso na igreja, qual seria o investimento? Cara, existem certos passos, né, que a gente precisa dar. De início seria toda a galera que faz parte do louvor seria usar o fone, porque vai precisar do metrônomo, que é o que marca o tempo para a galera não se perder. Partindo do ponto que é o fone, você consegue inserir instrumentos, consegue até melhorar o seu ensaio, né? Porque o que mais pega também hoje no Ministério da Louvor são ensaios. O ensaio é mundial. Uma das dificuldades quando eu tocava no louvor é eu não conseguia me ouvir. E por não conseguir me ouvir, eu errava e atrapalhava os demais. Era só não tocar Vitória no Deserto. Era Vitória no Deserto? Meu pai. Acertava o tempo, rapaz. É complicado. E hoje, cara, é difícil você ver igrejas com recursos que não está utilizando. Porque hoje isso expandiu de uma forma gigantesca. É que eu vejo assim como esses grandes grupos diante do trono, cresceu e deu boom, o pessoal acabou vendo que tinha que investir nessa parte, e eles deram um referencial, deram um norte. Então muita coisa que o mundo já usava, a igreja está trazendo. Porque se é coisas que dá certo, não tem por que trazer para cá. Usar para Deus. Exatamente. Foi o que eu aprendi
em 2017. Quando eu me conectei com pessoas, eu comecei a entender, eu falei, cara, por que dá certo em São Paulo? E por que não dá certo em Rio Claro? No interior. Eu falei, vai dar certo. Sim. Eu abracei aquela ideia e trouxe para a minha igreja local, na época, que era pastor. E eles entenderam. Foi fácil? Não foi fácil, mas entenderam. E a coisa começou a acontecer. E nisso que eu comecei a desenvolver, comecei a alcançar mais pessoas. E hoje, você vê que tem pessoas que perguntam, tem pessoas que pedem ajuda. E eu comecei a enxergar mais ainda. Eu falei, cara, é isso que Deus quer. Tem pessoas que precisam realmente de ajuda. Trazer uma excelência numa igreja local. Exato. Porque às vezes a pessoa pensa que está pegando um gancho de excelência, é ser perfeccionista, mas não é. Se a gente acha que Deus aceita qualquer coisa, Deus não aceita. Ah, eu não ensaiei, dá para fazer assim mesmo. Não é assim. É só olhar os sacerdotes, como ele tratava, né? Exato. É a mesma coisa o pastor chegar na igreja, gente, não deu tempo de preparar a mensagem, não orei, não falei com Deus, abrem a Bíblia aí, abre a Bíblia e vamos ler. Algo despreparado, né? Pega a igreja de surpresa, fica algo meio... E no louvor é a mesma coisa. Sim, é que Deus ali olha para, por exemplo, ele sabe o potencial que você pode fazer. E aí ele fala, o que ele está entregando hoje não é o potencial dele. Não está no máximo dele. Não está. Exato. Às vezes, né, aquilo que eu falei, a galera fala, eu vou conseguir entregar o meu máximo quando eu tiver recurso, quando eu tiver isso, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver... Mas não, cara, às vezes com um violão, numa voz ali bem afinada, bem... Você consegue, cara, você... E nós pensamos, temos essa mentalidade em tudo. Exato. Em tudo. Exato. Ah, só vou casar quando tiver casa, Exato. só vou fazer isso quando eu conquistar isso, Sim. só vou fazer isso quando terminar a faculdade. Nós somos assim, o ser humano. O ser humano, né? Ele pensa. Em Colossenses fala, né? Tudo que fizer, faça, né? Faça o seu melhor, Sim. como se fosse para Deus. Então eu tomei essas palavras para mim e comecei a atacar. Comecei a sentar com líderes de louvor. Porque a galera também às vezes confunde, né? A minha função com líder de louvor. Deus não me chamou para liderar ministério de louvor. Ele me chamou para dar suporte ao líder de louvor, né? Que é a função do diretor musical. Sim, hoje é onde eu ataco, né? Eu exerço. Então, através disso, começou a expandir. Comecei a alcançar pessoas, comecei a me conectar com outros países. Isso é muito interessante porque você fala, cara, eu sou uma formiguinha, né? Sou uma formiguinha, perto de tantas pessoas, tantas igrejas, né? E eu pergunto para Deus, por que eu? Né? Mas eu me lembro, porque eu falei, eu estou disponível, me usa, e eu percebo, né, o quanto Deus ele quer usar a gente. Ele quer... Deus ele tá esperando a nossa deixa, né? Sim. Deus ele é tão cavaleiro que ele espera a gente, né? Mas ainda nos dias que nós estamos vivendo, que tudo está acelerando, né, para o propósito de Deus cumprir, se acontecer, e aí a gente vê que você vai passar por um tempo de aceleração do ministério. É igual você falou, Deus, não me deixa ficar fora do que o Senhor está fazendo. Isso é fundamental. Mas os ministérios de louvor hoje, eles são muito atacados, né? São muito atacados. Sempre tem contenda, sempre tem atrito. Mas é porque a gente vê que é o levante do inimigo. Sim. E tem ritmo. Porque ele sabe que através do louvor também o céu desce. Sim. A coisa fica séria. Né? Sim. Então, cara, eu já passei por várias experiências. Na época que eu estava congregando a igreja do meu pai, a igreja do meu pai sempre foi pequenininha, né? Foi igreja local ali, foi igreja, né, trabalho e tal. Mas por conta até do ministério do meu pai. Meu pai então não tinha entendido que o ministério dele é para fora, não é para parede. E quando eu tocava, cara, era um desejo muito grande que eu ia dele. Porque, por mais que a igreja era pequena, eu não conseguia enxergar uma igreja pequena. Eu enxergava uma igreja milhares. E aí meu pai falava, cara, vamos fazer. Meu pai era doido, né? Vamos fazer noite do cachorro quente. Noite do cachorro quente. Você falava, caramba, noite do cachorro quente. E convidava gato, cachorro, todo mundo. Aí a gente falava, beleza. Aí meu pai falava, Kelvin, se prepara o louvor, né? Reúne a galera e tal. Aí eu chamava, como a igreja do pai não tinha uma equipe formada, não tinha uma guitarra, não tinha baixo e tal. Então eu reunia alguns amigos, né, de outras igrejas. Via, né, se eles não queriam compromisso, me chamavam, me reuniam. E eu com aquela expectativa, né? Nossa, vai ser legal e tal.
Porque ardia no meu coração. Não vai ser um simples evento. Não vai ser uma simples noite de sorvete, noite de... Você mergulhava. Eu mergulhava. E eu fazia com excelência. Sim. Arrumava os cabos e tudo mais. E aí teve um dia que eu reuni uma galera. Cara, foi numa sexta-feira. O evento era no sábado. A gente pegou, ensaiamos na sexta, eu, o Monique, chamei um rapaz na guitarra e um rapaz de baixo. A equipe ficou top. Ensaio. Todo mundo ali e tal. Ensaiamos, passamos o som, deixamos tudo justinho. Já no sábado a gente chega, já meia hora, porque não tinha tanto recurso, né? Era só ligar, e isso aí. ajustar volume. Né? Pronto, sábado a gente chega 6 horas e a gente passa, tá? Beleza. Chegou no dia, os meninos ficou, não vai dar pra ir. Isso nunca acontece, né? É só no outro país. É, só em outra. Aí eu falei, cara do céu. E agora? Se eu soubesse tocar um violão, beleza. Eu falava, voz e violão a gente faz, mano. Mas era bateria, voz. Não fica legal, né? Não soa legal. Né? E os caras não foram. E aquilo me deu uma rasteira, me deu um desânimo. Porque quebra a sua expectativa. Meu cara. Só que ao mesmo tempo eu falava, cara, por que arde no meu coração? Por que eu consigo enxergar coisas grandes, consigo enxergar coisas maiores e está acontecendo isso? E sempre eles falam comigo, calma, a hora vai chegar, né? Isso vai acontecer o que eu tenho que fazer. É que você já estava muito evoluído, Já né? estava. E acontecia várias vezes. Aí teve uma época que foi um despertar muito grande. Na vida do meu pai, da Monique e na minha. Que a gente começou a ir em igrejas ministrar. Meu pai levava a palavra e a Monique conduzia o louvor. E acontecia a mesma coisa. Eu reunia a galera, passávamos um som na sexta, arrumava tudo. Chegava no dia do evento, a galera sumia, literalmente sumia. Eu falava, e agora? Aí pegava os músicos da igreja que iam lá, sabe tocar tua música? Sei, vamos lá. Não deixava de acontecer. Sim. Mas você ficava decepcionado. Ficava frustrado, né? Frustrado. Não que a gente olhava para as pessoas, dependia das pessoas. Mas para aquilo acontecer também, eu precisava da ajuda deles. O louvor ele era formado por isso. Mas eu já passei por várias situações, cara, desanimadas, assim. Um ano antes, até no mesmo ano, não me recordo, em 2017, que eu estava na igreja do meu pai. Meu pai ele foi um cara assim, de cabeça muito aberta. Porque as pessoas passavam na igreja e falavam, Paulinho, o que é aqui dentro é uma ovelha, não é teu filho, né? Porque às vezes meu pai vai me repreender na igreja, ele não repreendia como uma ovelha, né? Como pastor. Como pastor, ele me via como filho. Pegava Era automático, era automático. Sim. E assim como a Nick, com a Mil. E teve uma vez que eu estava sentado na cadeira assim, vendo o culto acontecer, e eu estava olhando a bateria, e toda vez que eu ia pro culto, o culto do meu pai era de terça, quem sabe domingo, eu sempre chegava antes. Eu pedia a chave do meu pai, deixa eu ver, eu vou tocar um pouquinho. Porque não tinha louvor, não tinha ministério de louvor. O Monique não estava na igreja nessa época. Então meu pai cantava com playback e tudo mais. Só que a bateria ficava montadinha. Eu sempre deixava montada, limpava, deixava com os pratos, tudo certinho. Eu colocava no fone uma música no celular e tocava ali. Então todos os dias. Aí teve um dia que eu cheguei na igreja, no domingo, eu olhei a bateria montada, aí eu questionei Deus. Falei, Deus, cara, você me deu um dom, você me deu um chamado de algo para parado? Eu não aceito. Eu não sei. Eu quero desenvolver, eu quero exercer o meu chamado, eu quero exercer o meu ministério. E foi aí que, em 2017, Deus me conectou com a Fast Church e da Fast Church conectou com as pessoas que hoje eu sou. E você sabe que esse pensamento que passou por você acontece com todo homem de Deus. Porque muitas coisas a gente recebe palavras proféticas, visões, né? Direções até dadas por Deus. E aí a gente olha, né, no espírito, a gente tudo já é um real, né? Mas na prática, né? E aí que muitos ministérios acabam, porque não espera o processo, o tempo. Se eu tivesse, talvez, desistido lá atrás, falado, tá bom, vou ficar sentado aqui, eu ia enterrar no ministério.
Sim. Eu entendo, certo? Talvez eu precisei passar por esse período sozinho ali, sem estar tocando, porque Deus estava me tratando. E foi também um pouco perto de quando eu fiquei doente, né? E aí envolve o meu testemunho. Acho que seria interessante até compartilhar. Pode, fica à vontade. Nós falamos de tudo, né? Falamos Vai. de tudo e vai indo, né? Foi em 2015. Foi um momento muito difícil, né? Na minha vida, na vida da minha irmã, da minha família, do meu pai também. Mais ou menos em maio de 2015, eu estava fazendo um curso no Senai. E aí eu tive um mal-estar. Tava passando mal. Aí eu pedi pro professor para me tirar da sala, e eu desmaiei. Simplesmente paguei. Desligaram a chave geral lá e aí eu não me recordo mais de nada naquele dia. Lembro que meu pai me contou depois que tentavam me reanimar, o professor falava que estava me perdendo. Deu esse pânico e acordei no hospital normal. Só que isso começou a ser repentino, começou a acontecer esses desmaios todos os dias. Mais ou menos de maio até agosto. Todos os dias. Desmaiava. Do nada, dava um mal-estar e desmaiava. E aí eu comecei a fazer tratamento com os médicos. Meu pai começou a marcar vários tipos de médico e ninguém descobria o que era. E aí começou a ficar mais preocupante, porque não parava o desmaio. E do nada, era um desmaio que eu previa que eu ia desmaiar. Você sentia? Eu sentia e avisava. Gente, não tô bem, vou desmaiar. Era só eu sentar ou deitar e acabar. E acontecia muitas vezes na igreja, no culto. Muitas vezes meu pai deixou o culto rolar com outras pessoas e foi no hospital. Passava mal. E aí comecei a passar com vários médicos, cardiologistas, neurologistas. É interessante porque Deus vai colocando pessoas também específicas para cuidar da gente. Sim. E glorifico a Deus pela vida dos médicos que cuidaram de mim, que cuidam até hoje. Eles são anjos de Deus mesmo. E aí eu comecei a desmaiar muito e a gente não entendia e surgia dor de cabeça, surgia até crise de ausência. Né? Eu perdia a memória, não sabia onde eu estava. E aí a gente foi fazer um tratamento, foi fazer vários tipos de acompanhamento, e aí um cardiologista descobriu. Falou, ó, descobriu que eu tinha. Fiz um exame que chamava tilt test. Eu ficava deitado na maca e a maca ficava de pé. Nisso que a maca ficou de pé, eu desmaiei. Foi algo muito doido. Desmaiei. Falou, descobriu que eu tinha. Foi interessante que o médico falou assim, pai, eu não vou decidir enquanto eu não descobrir. Cara, a gente ia fazer isso tudo até na Unicamp. Eu não descobria, e os médicos ficavam doidos. Falaram, cara, como assim? Já vi de tudo na medicina e não consegui descobrir o que não tem. Ao mesmo tempo que meu pai, todo mundo assim, que observava de fora, percebi que era algo sobrenatural. Não era algo só natural. Né? A gente via que era os evangelhos porque foi na época que eu comecei a entender o que Deus tinha para mim. Então a gente começou a ligar, falou, opa, o inimigo vai parar. Então eu comecei a ter várias opressões também. E quando eu tinha essas opressões que eu tenho até hoje, quando o clima fica pesado, eu começo a, opa, fala aqui, o negócio vai ficar feio. Aí que eu desmaiava. E aí começamos a fazer esse acompanhamento. Remédio daqui, remédio lá, e eu começou a controlar. Então se eu desmaiava de 7 vezes na semana, comecei a desmaiar 3. Comecei a controlar, diminuir. E aí o médico cardiologista descobriu que era a veia que ligava o cérebro ao coração, oxigênio, o sangue, ele não estava passando direito. O nosso organismo ele entendia como se fosse algo de defesa, ele desligava. O cérebro entendia como, opa, algo não está legal, vamos desligar o carro. Ele fazia isso daí para evitar que faltasse no cérebro e você ter dano lá. Exatamente, acontecesse alguma coisa pior. É mais ou menos igual um computador. O computador ele tem um sistema que quando falha os coolers de resfriamento, ou quando a pasta térmica está vencida e tal,
ele percebe que está esquentando, ele se desliga automaticamente para evitar que pegue fogo. Exatamente. É a mesma coisa. E aí os médicos começaram a me acompanhar, e eu ia todo dia no pronto-socorro, ia nas consultas, nas clínicas. E aí começou a me acompanhar com remédio. Não, cara, toma isso, e a cabeça doía demais. E aí foi estabilizando a situação. Desmaiava, mas com menos frequência. Aí descobriu que era essa doença, chama é uma síncope que fala, né? É vasovagal, que fala, que é veio. Então ele começou a dar direções, né? Falou, cara, se o Kelvin desmaiar, vira ele de ponta cabeça. Literalmente tinha que virar de ponta cabeça para o sangue circular de novo, para voltar o sangue. Então por isso que vinha minha cabeça. E voltava e eu estabilizava. E aí começamos a fazer esse controle, começamos a acompanhar. Aí estabilizou. Não podia passar nervoso, não podia tomar susto, nem nada. Beleza. Aí teve um dia, em agosto, que eu passei mal. Estava resfriado, normal. E eu tomava remédio contínuo, eu tomava remédio forte para controlar os desmaios. E aí eu fui no PA, no atendimento. E aí eu cheguei lá contando qual que era os meus sintomas e tal. O cara falou, você tá com dengue. Cara, eu peguei dengue 4 vezes. Já bati na trave umas 1000 vezes aí. E eu falei pro médico, cara, eu acho que eu não tô com dengue, né? Porque os sintomas que eu senti de dengue não Sim. mesmo. Né? Eu sei que eu não sou médico, mas eu queria fazer um exame de sangue. Sim. Tem a plaqueta, tem tudo que vai constar. Sim, já descobre. Aí ele falou, não, então vamos fazer. Aí fez o exame de sangue, de urina e tudo mais. Não deu. Deu que não era dengue. Ele falou, cara, você tá com resfriado e tal, normal, toma uma injeção ali e vai pra casa e vida que segue. E como eu ia muito no hospital, um braço furado direto, eu, doutor, eu não quero tomar injeção. Tem algo aqui oral pra mim tomar? Eu tenho, passo na farmácia, compro esse remédio, vai ser a mesma coisa. Beleza. Graças a Deus que eu não tinha tomado a injeção naquele dia, senão eu teria. E aí fui pra casa, saindo do hospital da minha irmã, onde estava com meu pai, passando comprando um remédio. Cheguei em casa e tomei um remédio. Cara, pra eu tomar esse remédio, acho que era um Tilenol na época. Tomei Tilenol, eu revertero na hora. Já comecei a vomitar. Eu já tomava os medicamentos, uma série de medicamentos pesados. E eu comecei a vomitar. Comecei a vomitar, passar mal e tal. Assim, meu estômago ele rejeitou, né? Meu organismo ele rejeitou. E aí, beleza. Vomitei tudo, fiquei muito mal, assim, fraco, né? Tomei um banho, meu pai falou, deita aí, deixa ele deitar e tal, amanhã ele vai acordar melhor, né? Na madrugada, foi numa quarta-feira, na madrugada de quarta para quinta, eu comecei a ter uma série de coceiras, assim, no corpo. Você tem energia para paracetamol. Eu falei, cara, acordei minha mãe, falei, mãe, tá estranho e tal. Não, deve ser, vou pegar remédio e tal, daqui a pouco passou o peito e tudo mais. Voltei a dormir. Quando eu acordei cedo na quinta-feira, eu falei, meu pai, não tô legal. Eu não tô legal, tô no terceiro. Ele falou, não, vamos no médico. Fui enterrar de novo na quinta-feira. Cheguei lá no PA, de novo, tá falando, cara, tá com dengue. Eu não é possível, doutor. Tá com dengue. Assim, não me examinou, olhou e falou, você tá com dengue. Não, tô com dengue. Você consegue meter o seu médico? Tá? Eu não, foi escândalo e tudo mais, beleza. Fez isso, é porque eu tava com os vermelhos, né? E às vezes atende ela, né? Sim. E coça também. Coça. E aí, beleza, fiz o exame de sangue de novo, tudo e tal. Não deu dengue. Ah, cara, pode ir pra casa, toma sem remédio. Por fim, eu acabei não tomando, porque eu já tava meio. E nesse dia, a quinta-feira, eu tinha pedido pra mulher ir comigo no centro porque eu queria comprar um sapato. Cara, aí começou a mudar a minha vida, porque a gente tava no centro andando, minhas pernas começaram a doer. Mas não era uma dor assim, era uma dor que eu tava perdendo a força de andar. Eu falei, cara, tá acontecendo uma coisa comigo, mano. Não tô bem. E a minha visão começou a ficar tudo, então começava a enxergar meio embaçado. Ela falou, vamos ligar pro pai e a gente vai embora. E por fim não comprei o sapato, porque eu não estava conseguindo mais enxergar direito. Aí a gente foi pra casa. E era quinta-feira, era dia de culto, né? E eu tinha um compromisso com o culto que eu não gostava de faltar de jeito nenhum.
E aí à tarde fomos para casa e tudo mais, e aquilo começou a piorar. Aquela situação que eu estava começou, a vermelhidão começou a mostrar mais, eu comecei a ficar pior. E eu fui pro culto à noite. Nisso que eu estava no culto, eu sabia que eu ia pro hospital, por conta da rotina que eu já tinha construído. E eu vou pro hospital, vou me medicar, vou Tá tudo embora. bem? Tô tudo bem, vou. Acabou, a vida que segue, amanhã eu acordo melhor. Só que quando a minha tia, irmã do meu pai, me viu, eu estava deitado assim na cadeira e tal, minha tia falou, Paulinho, leva esse moleque no hospital agora. Eu me olhando assim, olhando tudo, eu tava normal, mas as pessoas de fora falavam, pelo amor de Deus, leva esse moleque no hospital que não tá bem, porque eu tava inchado. Como eu sou magro, tava muito notório, tava muito inchado, cabeça, tudo mais. E a Monique tava do lado e tal, e aí meu pai pegou, colocou meu tio Neto que tava na igreja, pra tocar o culto. Meu pai me levou no médico, tava explodindo de febre, e aí eu já não enxergava mais, nem tinha movimento na perna, nas duas pernas. Nisso que a gente chegou no hospital na quinta-feira, já viram a minha situação ali, meu pai já chegou no colo, já viram a minha situação e me colocaram uma CMTI, um quartinho especial. Aí já ligaram as coisas. Cara, foi um corre-corre. Eu escutava as coisas, eu sentia que tinha alguém e tal, mas eu não enxergava, literalmente não enxergava. E quando eu tava ali, eu escutava os médicos entrando, pelo amor de Deus, não sei o que está acontecendo, qual que é o médico que está de plantão? Os médicos estavam todos perdidos. Aí entrava um médico e falava, o moleque está com isso, está com aquilo, tal. E ninguém dava um. E meu pai, ele ficou nervoso e falou, cara, alguém tem que saber. Alguém tem que saber o que meu filho tem. O que está acontecendo? E aí, é aquilo que eu disse, Deus usa pessoas, né, para cuidar da gente. E aí veio o médico, na hora que trocou o plantão, veio o médico, o Dr. Denis. O Dr. Denis falou, calma, eu vou ver o que está acontecendo. Cara, o cara estudou, ele viu meus sintomas, ele parou para ver assim, ele falou, infelizmente, seu filho está numa situação que não tem como reverter. Aí meu pai já amoleceu e tal. Porque, por mais que a gente, né, confie em Deus, a gente, né, tem a nossa fé, mas é uma situação que te abala, né? Teu filho que está ali, é uma situação que ali você depende realmente de Deus. Você fala, Deus, nós usamos o recurso aqui da terra, e agora? E o médico colocou, cara, tranquilo, pode entrar no cliente nesse pedido dele. Isso tudo meu pai me contou depois, né? Porque não falaram na minha frente, eu estava simplesmente deitado. E pra mim era uma rotina, né? Eu tô saindo de casa, vou acordar e vou pra casa. Mas não, ali minha vida literalmente mudou. E quando eu tava fazendo os tratamentos com os médicos, antes de acontecer essa situação com a alergia, os médicos falaram que minha vida ia mudar completamente. Eu ia ter que fazer cirurgia na cabeça por conta dessa veia que não circulava oxigênio. Eu ia ter que, não poderia tirar a habilitação, não poderia fazer inúmeras coisas. O pai falou, não, eu não aceito isso na vida. Não aceito. O médico, assim, o neurologista, ele foi bem direto, né? Assim, a gente vai abrir a cabeça do seu filho, vamos fazer, é impossível a gente não descobrir. O pai falou, não, pelo amor de Deus, não aceito. Tanto que eu não precisei fazer cirurgia. Aleluia. E eu lembro de uma oração também que meu pai fez, cara, aquilo me fortaleceu, mas me abalou também, porque eu lembro meu pai falar, Deus, eu não aceito isso na minha vida. Entrego o que é nas suas mãos. Seja feita sua vontade. É uma oração difícil, mas eu não sei, né? Ele começa a passar um filme na sua cabeça. Deus tem um propósito na vida dele, Deus entregou algo na vida dele, por que está acontecendo tudo isso e tal. E aí foi. E aí, quando esse doutor Denis ele veio, eu estava acamado, ele falou isso. Chamou meu pai, chamou minha mãe, chamou meu irmão, chamou a família. E eu me recordo que veio pessoas e me abraçavam. Né? Eu estava deitado e as pessoas me vai ficar tudo bem. Tá, amanhã a gente vem. Só que era um momento de despedida, né? O pessoal não podia demonstrar. Difícil. Difícil. Pra mim, eu tava em paz no coração. Não imaginava que ia uma despedida. E aí chegou um enfermeiro e falou, vamos lá, Kel. Foi, vamos, aonde? Ah, a gente vai te levar para um quarto melhor. E mal imaginava que era tudo. Falei, vamos, tá. Beleza, foi me levando. E
Com os olhos fechados, com a luz acesa, você consegue saber que está claro. Quando apaga, você já começou a ficar escuro os corredores. Caramba, onde que eu tô, né? O que está acontecendo? Isso, meu pai, minha irmã, aí ele chegou na frente de uma porta, assim, que é a porta da UTI. Aí ele falou pro meu pai, agora você pode despedir dele. Daqui ele entra e não vai sair mais. Que é UTI. Por mais que a UTI a gente fala, né, UTI, o grupo pensa, nossa, UTI é um lugar sombrio e tal, mas é um cuidado melhor. Né? Sim. Ali eles te dão uma atenção melhor. Foi muito bem tratado na UTI pela atenção que os médicos dão lá. Sim. E aí, poxa, acabou o chão do meu pai, minha mãe não conseguiu ficar, porque era uma despedida, né? Uhum. E eu tinha na época 18 para 19 anos, eu era novo. Né? E aí os médicos, todos desenganados, falaram, tá, posso despedir. E aí entrou comigo, meu pai, que não conseguiu falar, tudo mais. Entramos para a UTI. E no sábado, meu pai tinha agendado para fazer um evento de culto de ação de graça, pela minha cura, por conta dos desmaios. Mas isso aconteceu no meio, né? Já tinha programado o culto, já tinha convidado a galera. E aí eu entrei na UTI, eu perguntei onde eu estava. Perguntei para a enfermeira, cara, onde eu estou? Ah, Kelvin, a gente te trouxe para a UTI, aqui a gente vai te olhar melhor, a gente vai te acompanhar de perto, né, lá onde você estava, lá embaixo e tudo mais. Né, às vezes passa despercebido, aqui a gente vai te dar um cuidado melhor. Sim. E beleza. E me colocaram numa sala, como se fosse essa, assim, toda fechada, revestida de vidro, porque a reação alérgica, eles não sabiam o que era. Eles sabiam que era algo surgido do remédio. Eles não sabiam se era algo que poderia infectar, poderia transmitir. Eles não tinham uma... E nisso o Dr. Dennis estava investigando e vendo. Aí veio infectologista, veio uns par de médicos muito capacitados, sabe? E aí me colocaram nesse quarto. Quarto gelado, era uma sensação horrível. Aí eu parei pra pensar, falei, cara, cheguei no último estágio da vida, assim. E aqui, Deus, será que vai terminar desse jeito? E agora? E aí quando os médicos ali, os enfermeiros me colocaram na cama e tudo mais, que eu me deparei e falei, pronto, agora é meu Deus. Agora não é meu pai, não é minha mãe, não é ninguém. Agora é eu e Deus. E foi aí que eu olhei. Falei, Deus, eu sei que essa situação é para glorificar o teu nome. Com certeza, Deus. Só que eu te peço uma coisa, falando com Deus ali. Falei que se for da tua vontade, o Senhor me leve embora, o Senhor conforte minha família, que eles entendam, que eles não se rebelem contra o Senhor, que eles descansem e tudo mais. Mas se for da tua vontade, se o Senhor ainda tem um plano na minha vida, e o Senhor seja glorificado através desse testemunho, que o Senhor surpreenda os médicos. Eu não aceito. Mas se for da tua vontade, eis-me aqui. E aí o médico descobriu que eu tinha, chama síndrome de Steve Johnson, que é uma síndrome muito rara, ela acontece, mas é muito rara, que é choque de remédio, de medicação. O organismo da pessoa ele rejeita. Só que é um choque tão forte que ele regaça o corpo por fora e começa a atacar os órgãos. E o meu já estava no fio. Por isso que eu não andava, por isso que eu não enxergava mais. E já estava devastado, né? Já estava com uma situação muito alta. E eu bebi água por canudinho, porque minha boca estava toda destruída. Machucada. E a síndrome, ela devastou bastante. E aí, por isso que os médicos estavam desenganados. Eles falaram, cara, não tem como eu combater uma reação alérgica com medicamento. Ou eu posso matar o moleque de vez, e não tem como. Como você vai combater uma... E não pode, é o problema. Às vezes aquilo desencadeia outra coisa, né? E aí suspenderam todo tipo de medicação. Todo tipo. O cara, corta tudo. Nossa, mas como que vão me medicar se o moleque estiver com febre? Dá um banho gelado. Eu não podia dar medicamento porque qualquer coisa poderia piorar a situação. E aí eu fiz essa oração. Deus, surpreende os médicos.
Eu creio, confio. E nisso tudo, cara, foi um processo muito difícil, porque foi de maio até agosto a situação, né? Ou seja, eram dois problemas de saúde, né? Era o desmaio, que estava Desmaio. atormentando a gente, que estava perseguindo a gente, que estava tirando a nossa paz e tal. Minha irmã, que tomou o papel de mãe, e minha mãe precisava trabalhar, Sim. né? Então minha irmã, que cuidou muito de minha mãe, minha outra irmã também, minha família e tudo mais. Meu pai nesse corre-corre, marcando médico, indo pra cima e pra baixo me levando. E aí o médico falou, cara, não tem mal o que fazer. A gente chegou também no nosso limite, No limite. e não tem o que fazer. E aí eu fiz essa oração, cara, de quinta, que foi uma madrugada, pra sexta que eu fiz essa oração. Os médicos disseram que eu não ia passar de quinta-feira. Eu ia falecer ali. Eu vi depois, quando eu tava indo embora do UTI, tinha um papel lá, eu já com meu nome já. E o médico falou, cara, não tem o que fazer. De hoje ele não passa. Então, na cabeça deles, na sexta-feira, óbito. E aí, quando foi de madrugada, eu comecei a sentir uma melhora, como se fosse um renovo, né? Eu comecei a sentir um renovo. Comecei a enxergar, comecei a mexer nas pernas, e tudo isso acamado, cara, deitado, sabe? Era algo sobrenatural, mas foi coisa muito rápida, porque eu tinha acabado de orar, pedi para Deus, e aí foi quando chegou de manhã que o médico iria chegar para me examinar, assim, primeiro, eles se assustaram, porque eu tava acordando, eu tava vendo, e na cabeça deles eu não ia. Aí começou um corre-corre de lá, de cá, eu comecei a perceber que eles estavam meio assustados, por que está acontecendo? Não, calma, o doutor já vai vir aqui, já. O doutor já vai vir aqui. Aí ligaram pro meu pai. Ô Lázaro, é pra você ter ido, Lázaro. Falou, caramba, o que tá acontecendo? Aí ligaram pro meu pai. Falou, dá um pulo aqui e tal. Eu lembro que meu pai me via pelo vidro, ele tinha um vidro assim. Então meu pai me via pelo vidro, porque eles achavam que era algo que poderia Sim. contaminar. E aí meu pai orou por mim na sexta-feira. E aí os médicos falaram, cara, não sei se vocês servem a algum Deus, não sei se vocês têm uma fé, uma religião, mas o que aconteceu com o Kelvin eu não consigo explicar. Não consigo. Glória a Deus. Não consigo explicar porque ele pegou uma síndrome de Steve Jones, cara. Se você colocar no Google o que é uma síndrome de Steve Jones, você fica horrorizado. É tão triste, é tão perigoso porque ataca bastante em criança. Por conta de remédio, vai misturando medicação, é perigoso. Uhum. E ele falou, cara, você pegou síndrome de Steve Jones, você tem noção disso? Meu pai, chorando, eu confio em Deus e tal. E o culto ia acontecer no sábado, Sim. dessa de graça. E aí o culto aconteceu do mesmo jeito, só que eu fiquei na UTI. Meu pai gravou um áudio de eu falando. Vou pedir licença rapidinho aqui que eu vou trocar essa cadeira. E cara, ficou uma sensação tão triste, tão fúnebre, né? Porque parecia uma despedida minha. Mas eu tava, né, comentando com a galera que eu gostaria muito de estar aí com vocês e tal. E aí o doutor que estava lá cuidando, acompanhando o caso, ele falou, eu vou te manter mais um dia aqui na UTI, porque você já está aqui, já está estabilizado e tal, e a gente vai te acompanhar daqui, tem problema? Eu já estou aqui, tá? Tudo bem. Eu já estava muito melhor, já estava tomando água normal, foi um processo de cura muito rápido, Sim. sobrenatural. E aí, beleza, fiquei, ao todo foram 7 dias de hospital, direto. E quando eu fui pro quarto, como eu tinha, né, passado pelo meu corpo, a síndrome, tive que passar por dermatologista, né, para fazer esse acompanhamento. Quando a médica me viu, ela caiu da cadeira, começou a me tocar. É você que tá aqui e tal? Cara, isso é um milagre. Eu falava, isso é um milagre, isso é um milagre. E no hospital que começou a se espalhar, porque, né? E aí a gente foi fazendo acompanhamento, então, tal. E aí, conclusão, né? Deus, ele realmente surpreendeu os médicos
E eu entendi que Deus ainda não tinha, Não era o fim, não era o fim, não tinha dado o fim, é só o começo. era só um começo. E aí, aos lugares que eu ia, eu comecei a entender, eu comecei a passar, eu comecei a contar do meu testemunho. Falei, Deus tem algo na minha vida. Eu creio que esse testemunho, né, vai alcançar pessoas, Vai edificar vidas. vai identificar a vida. E, cara, foi um processo muito difícil, porque eu era jovem, estava começando a minha vida adulta, né, maior de idade. E ao mesmo tempo eu estava vivendo uma época ministerial muito boa, porque Tava crescendo. Tava Tudo que você crescendo. sonhava estava acontecendo. estava acontecendo. Começou a ter agenda, começou a ter as coisas, e eu falei, cara, e isso agora? Depois que isso tudo passou, que eu olho hoje, eu falo, cara, era para ter acontecido, porque até então eu era uma pessoa sem, vamos dizer assim, sem bagagem, sem história. Você tem um baita no testemunho para Hoje não contar. vai ter testemunho, pra glória de Deus. E começou com 7 anos. Começou com 7 anos. E hoje você vê e fala, cara, Deus ele cuida muito bem da gente, né? Deus ele tá sempre com os olhos atentos na gente. E aí eu vejo hoje tudo que aconteceu na área da saúde, eu vejo, cara, era realmente, pra mim não tá aqui. Sim. Hoje é, Sim. 2015 até hoje era pra mim estar. Mas glória a Deus você tá, né? Glória a A Deus. gente viu o milagre. E pelo visto nós vamos ter que marcar outro dia pra gente continuar. Porque Porque falamos um pouco. nós Nem, contamos nem tudo a história. aprofundamos na parte. Vamos fazer assim: a gente marca uma live para focar só nessa parte do milagre e outra Sim. só na parte do louvor. Sim, exatamente. Que a parte do louvor é interessante também. Nós vamos ter bastante oportunidade. Claro. Mas glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pelo milagre. E que Deus possa te usar muito no seu ministério, que você possa ser um canal de portas, que você possa abençoar vidas. Né? E isso é só o começo. Né? Iniciou lá em 2017, 2016. E, na verdade, iniciou com, né? 7 anos. Ou antes, né? Ou antes. E glória a Deus pela sua vida, pelos seus familiares. E que você possa continuar crescendo. Amém. Né? Glória a Deus pela sua vida. Só pra gente encerrar, vamos falar da sua noiva. Né? Você está noivo, né? Sim. E o nome dela. Se quiser aparecer aqui, dar um tchauzinho aí, né? O nome dela é semelhante ao meu, ela chama Kevin. Ah, O tá. nome é Kelvin, o nome é Kevin. Glória a Deus. Amém. É só falar para ele falar, eu fiquei aqui, ninguém falou meu Ninguém falou, nome, né? Nem citou de mim. Né? Mas glória a Deus pela sua vida. Amém. E lógico que tem homens e mulheres de Deus que vão ouvir essa live, vão ser edificados, ou pessoas que não conhecem a Cristo, vão conhecer um pouco da sua história. E também pastores, igrejas, né? O Tiago vai deixar o seu contato, com certeza pode entrar em contato com você para descobrir, crescer um pouco no ministério, na tecnologia, o que eu fazer com a minha igreja, tô do zero, o que eu preciso fazer. Sim. E eu tenho certeza, lógico, tudo tem um preço, né? Nós vamos te procurar e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Amém. Quero te agradecer, muito obrigado, meu irmão. Obrigado, desculpa aí todo o trabalho. Pra tudo tem uma Né? A gente, infelizmente, tivemos aí, não sabemos o que é, né? Mas Pra você ter uma ideia. Eu só fechei e abri, não mexi em nada. e tudo voltou. Estabilizou. Mas agradeço e desculpa. Imagina, transtorno. eu que agradeço, para mim é um privilégio, uma honra. Vamos deixar aí uma parte 2. Não, nós temos que continuar isso Tem aí. parte 2 e parte 3, né? Porque vai ter que falar aí da questão do louvor. Sim. Uma live só falando de Só louvor. Não, na verdade, você já contou, né? Você já contou sua infância, já contou todo o seu testemunho, né? E nós podemos futuramente fazer lives específicas para a igreja, para o que fazer, eu tô do zero, isso, né, para ajudar também o seu sonho e ajudar ministérios, ajudar a igreja. Pode até, sei lá, envolver o Kleber aí para trocar uma ideia. Não sei. Sim, vai ser bem isso. É isso aí. Então, queria ver se você quer deixar alguma mensagem, alguma coisa assim para você sentir no coração, para quem for assistir você depois, para um jovem que quer começar no louvor, alguma coisa que você sentir aí, fica à vontade. E depois a gente tem um costume, mas você faz se você quiser, não é obrigado,
que o entrevistado encerra fazendo uma oração para quem Amém. for assistir. Amém. A minha mensagem é um desafio, né? Fazer um desafio para aqueles que estão assistindo, aqueles que vão assistir, é fazer essa oração que eu fiz lá atrás, né? Para Deus incluir a nossa vida naquilo que Ele está fazendo, naquilo que Ele vai fazer. Poderoso. Né? Então é um desafio, né? Sim. Que eu deixo a todos aí. Que é, Deus, não me Pode. deixe de fora. Sim. Não me deixe de fora. Amém. Me inclua naquilo que o Senhor tem que fazer. Amém. E é isso mesmo. Amém. Glória a Deus. Amém. E aí, tem mais uma oração? Pode. Amém. Deus, eu quero te agradecer por esse momento. Pai, é um privilégio muito grande poder estar aqui na mesa. Pai, que o Senhor possa tocar no coração daqueles que estão ouvindo, vendo essa live. Pai, o Senhor é muito bom, te agradeço pela vida, nós te agradecemos pelo privilégio que é poder, Deus, falar do teu amor, falar da tua misericórdia. Pai, que o Senhor possa, Deus, abrir as portas dos céus, que o Senhor possa, Deus, entrar, Deus, nos lares através dessa live. Deus, que vidas sejam alcançadas, Pai, que vidas sejam salvas, Pai, que a tua salvação seja, Deus, levada a pessoas, a lugares que nós nem imaginamos, Deus, que cheguem. Nós te agradecemos por esse período, Pai, que o Senhor continue abençoando, Deus, a vida do Tiago, a vida do pastor Esdras. Deus, que o Senhor continue abençoando o ministério, Deus, essa igreja. Pai, que o Senhor flua, que o Senhor derrame sobre eles, Deus, a tua graça, o teu amor, o teu favor. Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento. É um privilégio muito grande, Deus, para mim estar aqui. Deus, é um privilégio muito grande poder compartilhar com eles. Eu sei que o Senhor também, Deus, me edificou muito nesse tempo. Eu te agradeço por isso. E eu, Deus, louvo o teu nome, te exalto, Deus, em todo o tempo. Muito, muito, muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor irá fazer, Deus, através dessa live. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, eu glorifico, Deus, eu entrego, Deus, tudo nas suas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. É isso aí. Quer deixar uma mensagem? Glória a Deus. Né? Obrigado você que participou. Né? Tenho certeza que você vai ser edificado. Compartilhe. Dê seu like aí. Eu tenho certeza que você vai ser. Então não perca a oportunidade. Amém? Deus abençoe. Obrigado, Kelvin. Eu fui edificado nessa noite. Amém. Quero agradecer a Deus pela sua vida. E continua, não para. Amém. Amém? Obrigado, Tiagão, pelo nervosismo aí. Não nada, hoje passamos Tem 12 trabalho, aqui né? para falar para você. A live não funcionou. Mas é isso aí, pessoal. Estou me encerrando. Obrigado pela participação. A semana que vem aí estamos com o Felipe Caldeira, pastor da IBAV de Sorocaba. Então, semana que vem estamos de novo aí. Obrigado e fui. Tchau. Tchau.